Olá pessoal, estamos começando mais um Cobertor Curto, o nosso programa de cibersegurança aqui no Café com Bytes. Acompanhe esse episódio na Rádio CCB News, no Spotify e no YouTube. Eu sou o Rodrigo Rocha e hoje tenho o prazer de trazer aqui para conversar conosco Rodrigo Hammer, meu xará. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Rocha. Estou muito feliz aqui de fazer parte desse início aqui do Cobertor Curto, junto do Café com Bytes. Estou muito feliz aí pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre como as coisas estão acontecendo aí, como que a gente se vira com esse cobertor curto que a gente tem aí no dia a dia. Maravilha. É interessante porque tu trazes, estávamos conversando antes nos bastidores aqui, né? Tu trazes toda uma bagagem, uma história aí, como foste construindo o teu perfil, né, Rodrigo? Sim. E isso te habilita também a lidar com esse cobertor, né? Conta um pouco pra gente, assim, da tua trajetória até chegar onde estamos hoje. Bom, meu nome é Rodrigo Hammer, eu tenho 46 anos, estamos gravando aqui em março, amanhã, então, dia 4 de março eu faço 47 anos. Ano que vem, aí estou completando 30 anos de jornada profissional, sempre trabalhando com tecnologia, né? Então comecei ali no final dos anos 90 ainda, peguei toda essa transição tecnológica que a gente tem hoje, assustadora, inclusive. Provavelmente tu instalaste TCP/IP com disquete. Sim, também, o Windows 3.1, né, que depois tu habilitava ele para virar um 3.11 e colocar for workgroups e colocar numa rede. Então, assim, tem uma jornada longa passando. Então, trabalhei meus primeiros 10, 11 anos ali da minha jornada com tecnologia, desde posições mais operacionais até posições mais táticas, sempre com suporte de tecnologia. E depois acabei migrando minha carreira para a área de cibersegurança, quase sem querer, assim, né? Trabalhei numa empresa que precisava fazer uma reestruturação, porque tinha um sistema com dados bem sensíveis de saúde e queria controlar melhor o acesso a esse tipo de informação, já na época, sem LGPD ainda, muito longe disso. Então comecei a gostar dessa coisa de cibersegurança e acabei, então, migrando para a área efetivamente ali em meados de 2010. Então, tenho 15 anos aí de jornadas dedicadas à segurança da informação e depois segurança cibernética aí no mundo dos negócios digitais. Então, tem uma jornada interessante passando aí por saúde, varejo e, ultimamente, aí meus últimos 7, 8 anos aí dedicados para mercado financeiro, mercados mais regulados aqui no Brasil. Perfeito. Nessa escassez de recursos, ou eu diria recursos sempre limitados, né, que vivemos, e aí, abrindo aqui, né, estamos falando de recurso financeiro, humano, conhecimento e tempo, que basicamente é onde se apresentam os nossos gaps, né, Hammer? A gente precisa sempre, nesse cenário, ter o máximo de assertividade nas decisões, né? Então, controlar aquilo que realmente precisa ser controlado, investir naquilo que tem que ser investido. Acredito que o teu perfil, a tua trajetória te ajudou nisso também, né? Tu estavas falando lá em uma realidade próxima do business já desde cedo, né? Isso. Eu sempre digo, em todo lugar que eu passo e para os times que hoje eu, na minha posição, lidero, que eu valorizo cada centavo de real, às vezes centavo de dólar que eu recebo para investir em cibersegurança, porque a gente sabe o quanto é difícil obter esse tipo de investimento por um tema que ele ainda é relativamente novo, por mais que eu acho que a gente esteja surfando uma onda interessante agora, a cibersegurança está aparecendo em tudo quanto é lugar, muitas vezes ainda de maneira negativa. Então, de fato, saber ter um bom planejamento, saber onde focar, inevitavelmente tem que se conhecer o business e para onde que o business está indo, né? O pessoal fala muito hoje de o CISO, ele está junto do board. Não sei se necessariamente precisa estar sentado à mesa do board constantemente, mas o tema ele tem que ser discutido e é um tema estratégico, e aqui não estou querendo puxar a brasa para o nosso assado, mas inevitavelmente para um negócio digital hoje não tratar a cibersegurança como um tema estratégico é um grande tiro no pé. E
Então, mesmo em ambientes regulados, muito regulados, como é o ambiente financeiro, não existe recurso ilimitado. Obviamente que por força de regulações e pelo risco inerente ali de estarmos tratando de dinheiro de maneira mais tangível hoje, tanto da empresa como dos nossos clientes, existe vamos dizer assim, uma facilidade de se obter alguns orçamentos, o que não nos permite desperdiçar, obviamente, né? Então, ainda assim, tem que ser muito assertivo, tem que conhecer o negócio, saber qual que é a estratégia do negócio minimamente para aquele ano. Hoje em dia é cada vez mais difícil prever uma jornada antes de fazer um planejamento estratégico, 5, 10 anos. Exato. As empresas ainda, por óbvio, possuem aspirações, mas a visão é cada vez mais curta e tu tem que ter uma adaptabilidade ali para ir modificando uma coisa ou outra, mas sim, o recurso ele tem que ser investido contextualmente, situacionalmente, sempre pensando no risco para o teu negócio, para os teus clientes. Uma realidade que eu vejo muito, participo por vezes de apresentações, de entregas de projetos de pentesting, de toda a natureza, vemos muito brechas de segurança que surgiram lá naquele famoso paraquedas, né? Não vou nem dizer Shadow IT, mas aquele projeto que caiu no colo da TI tem que implantar. E não se teve o olhar de segurança que devia ter tido na origem. Na tua realidade hoje, por ser uma fintech, por ser uma empresa de SaaS, uma empresa que tem tecnologia no seu produto, isso é diferente, não? Ou seja, a inovação, ela está lado a lado com a cibersegurança ou por vezes a inovação ela vem antes e depois tu tem que acomodar as melancias? Não, ainda, né, a empresa onde eu trabalho hoje nasceu uma startup há 15 anos atrás e a inovação está no DNA de uma startup, né? Hoje nós somos a gente fala em fintech, eu sempre digo, somos uma tech-fin, que é o processo inverso, né? Que é tu se adaptar às condições regulatórias depois que já se tem uma cultura formada ali de inovação, de produção, de entrega de serviço e de valor para o cliente através de uma solução SaaS. Então, assim, por mais que a gente já tenha evoluído muito, que a maturidade já esteja maior e que os engenheiros têm um conhecimento muito grande de cibersegurança, eventualmente ainda acontece isso da inovação andar na frente e o time de segurança e as iniciativas de segurança não conseguirem acompanhar. Por isso a gente tem lançado mão aí, né, da dicotomia da IA, né, o quanto que é perigosa, o quanto que tem um benefício ali, e como a gente falou de recursos de cobertor curto aqui, não só financeiro, mas de recursos humanos para conseguir não deixar essa inovação acabar virando um problema ali na frente, a gente tem lançado mão de alguns recursos tecnológicos para tentar reduzir essa diferença aí entre o número de profissionais de segurança versus o número de desenvolvedores e engenheiros que estão ali com a sua missão, que é justamente colocar mais valor em cima da ferramenta. Então, sim, ainda acontece, mas a gente tem reduzido esse tempo de exposição e esse caminho com o uso também de tecnologia, né? Nos avisando, aqui é necessário um security by design mais aprofundado, uma modelagem de ameaças, porque o SaaS, o ERP é o core da nossa empresa, né? Então, segurança de aplicações tem que estar na veia e o famoso shift left, ele é quase inegociável. Né? Até porque a gente, né, e fazendo um link com custo, vai sair mais caro corrigir isso depois. Perfeito, né? Perfeito. E nessa linha, né, Rodrigo, eu costumo dizer que o nosso consumidor, o nosso usuário final, nem sempre ele está só dentro da empresa. E no teu caso, mais ainda, porque por ser uma empresa de SaaS, por vezes, ou se não sempre, o cliente da Conta Azul ele é um usuário. Sim. E como que vocês tratam essa questão do limite da responsabilidade, né? Então, vocês são o provedor do SaaS e da credencial para lá, a responsabilidade é 100% do cliente? Ou vocês têm um compromisso também de conscientização desse cliente? Quais são os padrões de segurança mínimo que ele adota lá? Porque, no final da história, um vazamento, acredito eu, num tenant de um cliente, expõe a Conta Azul, né?
Pô, tu tocaste num tema que é muito importante, porque hoje na Conta Azul, nosso público-alvo são pequenas e médias empresas, que naturalmente no nosso país é uma camada desassistida tecnologicamente. Então, inevitavelmente, a Conta Azul tem que fazer esse papel de educação, também de cibersegurança, para que esse cliente faça a parte dele para aquilo que está fora do nosso domínio, do nosso alcance, do nosso monitoramento. Então, de fato, é um desafio muito grande conseguir fazer, apoiar esse pequeno e médio empresário a ter essa conscientização de segurança. É uma questão cultural nacional, e a gente está falando de uma camada considerável de empresas que estão nessa situação, né? Então, de fato, a gente faz o nosso trabalho dentro de casa da melhor forma para que o software esteja o mais seguro possível e tentamos sempre, da melhor forma, ajudar o cliente final, seja com várias dicas que nós temos nas nossas páginas institucionais e canais digitais, como em eventos presenciais, onde a gente separa um tempo ali para conversar cara a cara com esses pequenos e médios empreendedores. Eles precisam dessa ajuda. Muitas vezes nem eles sabem que eles precisam dessa ajuda, porque o nosso país é muito grande, ainda existe um nível de desconhecimento do tema cibersegurança em questões básicas, assim. Então, não podemos nos eximir de dar um apoio para esse pequeno e médio empreendedor. Lá na Grupo nós somos clientes do Gartner, então usamos toda a literatura, o acesso aos analistas, né? E existe um documento específico que orienta como se fosse um checklist de como adquirir soluções de SaaS. E nós costumamos dizer que, na realidade, no Brasil, se fôssemos seguir aquele checklist, não se contrataria praticamente nenhuma solução, porque raras são as soluções que têm esse compromisso que tu trouxeste aqui, né, de ter algo bem claro e a segurança de ponta a ponta. Nesse caso, algumas regulações acabam jogando a nosso favor, e como o perfil do cliente da Conta Azul é B2B, esses caras querem o tempo todo nos auditar ou obter informações de como nós tratamos os dados e como que a segurança é feita. Então, isso naturalmente nos provoca em uma série de pontos, porque isso pode culminar num não fechamento de negócio ou num churn, o cliente optar por um outro SaaS que esteja eventualmente mais seguro ou que, na visão dele, esteja tratando os dados dele. Então, quando a gente fala ainda de pessoa física, eu acredito que não damos ainda toda a importância para os nossos dados como deveríamos dar, mas como estamos falando de pessoa jurídica, a figura já muda um pouco, porque muitos dos nossos clientes, inclusive, são geridos por grupos multinacionais, onde a questão da privacidade ela é muito cara. E então nós sofremos auditorias e checklists e due diligence constantemente, e isso nos faz fazer um tema dentro de casa quando um ponto pode ser melhorado. Então, de fato, esses checklists, inclusive tu mencionou aí de aquisição de um SaaS, ele é muito rigoroso e a gente faz um trabalho muito forte para estar o mais perto possível disso. Perfeito, ele retroalimenta, né? Ele te força a melhorar, então no próximo cliente aquele ponto está vencido e assim vai sempre adiante. Indo aqui para um outro ponto, né, e que afeta todos nós, eu queria ouvir um pouco da tua posição, que é o uso da IA, né? Então, nós temos a IA sendo usada pelo criminoso e, ao mesmo tempo, como SI dentro da Conta Azul, tu precisa que o teu analista seja um bom usuário de IA para aumentar o potencial dele, mas, ao mesmo tempo, temos o Shadow IA. Existe um conflito aqui, né, Ramel? Claro que sim. Ao mesmo tempo que a empresa também, as empresas em geral, querem adotar a IA, acho que ainda tem uma confusão de como tirar o melhor valor, extrair o melhor valor da IA enquanto aliados ali. Então, tem esse conflito em algum momento. Como que eu estimulo o uso e, ao mesmo tempo, eu controlo esse uso, né? Então, obviamente, temos tecnologia para entender quais as IAs estão sendo utilizadas, lançamos mão de DLP e de algumas outras ferramentas para tentar entender
o que os nossos clientes internos estão fazendo com a IA naquele momento em que a empresa justamente quis que houvesse uma adoção maior e dar um pouco mais de autonomia para que as pessoas conheçam o que é essa tecnologia. E com certeza essas pessoas ainda vão errar nesse período de letramento e de conhecimento. E ao mesmo tempo nós já temos uma série de golpes sendo praticados com o uso da IA, falamos aqui de deepfake, entre outros, e isso acaba virando um desafio muito grande. Tive semana retrasada na empresa de um amigo para entender como que eles estavam fazendo, porque a validação biométrica é core do negócio dele, de emissão de certificados digitais. Então já se criou uma célula dentro da empresa com especialistas de segurança que também já têm um conhecimento mais aprofundado de IA para conseguir distinguir ali tecnologicamente ou num double check manual ali depois se aquilo tem chance de ser um deepfake, uma fraude. Então a gente sempre busca o equilíbrio em tudo, e aqui é mais um ponto, né? Como que a gente controla uma eventual saída ou um mau uso da tecnologia dentro de casa, sabendo que os atacantes estão usando isso já de forma quase comoditizada em alguns aspectos, porque já existem algumas ferramentas que facilitam. E muito mais avançada, muitas vezes, que nós, né? Sim. Por serem grupos que vivem disso, né? Tem todo o tempo, tem um investimento necessário. É um crime literalmente organizado, né? E à frente do tempo. Muitas vezes, eu esse ano não consegui ir no evento no Caldeira ali, de investigação digital, mas eu fui no ano passado e participei de uma palestra fantástica mostrando como que essas organizações estão organizadas de fato, com um plano de carreira, com aquela pessoa que faz aquela ligação para ti da engenharia social. Essas pessoas vão ascendendo dentro da organização para cargos e posições. Então, eles estão à frente, têm investimento para fazer cada golpe, eles usam para se especializar. Então, de fato, não tem Banco Central, não tem outras regulamentações, às vezes segurando eles. Então, é uma atuação livre. Até pela questão geopolítica, né? Estão não raro fora do Brasil. Sim. Temos um ponto conectado aqui, Hammer, que eu pelo menos percepciono que a noção que o mercado tem desse tipo de ataque, essa organização que tu falaste, ela é mais distante do que realmente é. Sim. Nós sabemos que ela está aqui, bate a porta de praticamente todas as empresas, mas o board, o grande público, ele acha que é algo mais distante, né? Porque não aconteceu com ele ainda. Não aconteceu ainda, e o pessoal acha, isso aí é qualquer um me ligando lá de dentro de uma cadeia, de um presídio, e talvez tenha começado dessa forma, mas não, é um negócio muito profissional. Não à toa os números que mostram aí que o cybercrime seria uma das 3 ou 4 maiores economias do mundo. Exato. Talvez até o famoso golpe do Pix, né? Ele é de mais amplo conhecimento aqui. Todo mundo conhece alguém que sofreu o golpe. Ontem estávamos conversando, até está aqui o Felipe Vezaro, se envolveu num assunto ontem, um cliente nosso do setor hoteleiro. Então, a plataforma dele de reservas, ela se comunica por API com parceiros que fazem a função de broker. Em algum lugar de toda essa comunicação de API, está vazando a informação e está acontecendo o golpe da reserva. Sim. Tá? No teu ecossistema existe esse risco também, né? Como se proteger, eu não diria, mas como detectar rapidamente qual é a origem de uma brecha na tua cadeia de suprimentos? Né? Na verdade, é um pouco do tema central aqui do cobertor curto, né? Esse é um dos pontos onde a gente coloca o foco. É a parte do negócio em que a gente tenta tapar com o cobertor e não deixar os pés ali pegando um frio, né? Então, não só o Banco Central, né? Os ataques que tivemos ano passado com as PSTIs, e para quem não está muito familiarizado no contexto financeiro, é um prestador de serviço de tecnologia, essa sigla,
autorizado pelo Banco Central para atuar intermediando uma série de contextos e transações entre Banco Central, sistema de pagamentos brasileiro e as instituições de pagamentos, né? E agora no Carnaval tivemos ali um ameaço com o outro, né? Foram os 2 casos ali que a gente teve, e o próprio Banco Central lançou mão de regulamentações no final do ano passado, dizendo para as PSTIs, olha, eu não olhava tão a fundo para vocês, mas vocês também precisam ter agora um gestor de cyber dedicado que não é o mesmo cara da TI. Perfeito. Enfim, então assim, nós fizemos um trabalho muito forte nessa questão da instituição de pagamentos, né? Não que a gente não o faça com o ERP, que é o core da nossa empresa, mas dentro das joias da coroa, aqui usando um termo antigo, que a gente sempre usou aqui, mas aquilo que é muito caro para nós, está essa cadeia aqui de terceiros, né? O tema de gestão de terceiros, a cadeia de suprimentos cada vez mais sensível, e aí entra um cobertor curto também, eu não consigo olhar para todos os meus terceiros, mas eu tenho que ter uma visão clara daquilo que é core para o meu negócio e aquilo que vai tocar de fato na minha operação, que vai fazer eu perder ou ganhar mais dinheiro, ou que eu vou ferir algum valor, algum princípio junto dos meus clientes. Então, assim, nós fazemos um trabalho sempre muito proativo, temos pessoas dentro do time de segurança olhando especificamente para a nossa operação da instituição de pagamentos, e dentro disso estão esses parceiros selecionados. O próprio Banco Central, em algumas das resoluções, e na 85, que é o qual a gente que foi alterada pela 538 no fim do ano passado, pede que a gente saiba, tenha clareza de quem são os nossos principais parceiros. Esse mapa, né? E aí liga com BIA, com outras coisas, resiliência, enfim. Eu queria puxar um ponto aqui, né? Perceba que a gente está falando aqui com o Hammer da Conta Azul, uma empresa multinacional, a gente pode colocar assim hoje. Hoje sim. Falamos aqui de siglas como BIA, que é o Business Impact Analysis. Falamos aqui de várias disciplinas que, na tua realidade, você consegue ir conduzindo mesmo com um cobertor talvez um pouco curto. Isso. Para a empresa menor, que não está tão bem estruturada, mas tem o seu ecossistema de APIs conversando e conectadas, ela minimamente tem que ter um conhecimento, um mapeamento disso. Tem que ter. Não dá para conectar a API partindo de uma premissa de eu confio, Sim, sem fazer uma análise de comportamento, sem ter trilhas do que acontece e a mínima capacidade de, quando acontecer a fraude, consultar essas trilhas e conseguir saber mais ou menos, né, de onde que vem. Os times de cibersegurança, além de toda a expertise técnica, quando a gente fala de cobertor curto, independente do seu segmento, alguns têm mais orçamento, outros menos, tem que ter uma criatividade junto aqui para conseguir olhar para certas coisas, né? A gente tocou em algumas disciplinas, existem várias outras. Eu acho que o mercado, às vezes, inverteu uma questão que, assim, que a gente de olhar para ferramentas sem antes saber o problema. Mas eu também saio em defesa das ferramentas, tá? E nesse caso, é uma delas. A parte de APIs, a gente tem que fazer um mapeamento com algum tipo de ferramenta para, se não ter uma visão de toda a superfície de ataque, mas daquilo que é relevante para o negócio. Então, assim, seja uma ferramenta open source, uma ferramenta de baixo investimento, ou uma mais aprofundada, hoje não tem como a gente lançar mão das ferramentas. Óbvio, sem tentar inverter a lógica, né? Essa ferramenta vai me ajudar a resolver qual o problema. E isso é uma reflexão que está no cerne também das questões de cobertor curto. Quais são os problemas que eu preciso resolver? Quais são os mais críticos? Quais que vão tocar no meu negócio? E a partir daí, sim, eu distribuir meus investimentos. Porque a distribuição de investimentos, ela também, na minha visão, ela é situacional conforme tu vai aumentando a maturidade. Se eu pegar aqui rapidamente o NIST 2.0 ali, que tem governança e os outros pilares, esse ano eu estou melhor em proteção. Quem sabe esse ano... Vamos dar uma olhadinha para o outro pé que está gelado. Para a resposta, enfim, para as outras questões. Então, saber a tua fotografia daquele momento é importante. É melhor saber sempre o filme, mas saber a fotografia,
olha, eu acho que esse ano o meu nível de proteção já está chegando num nível adequado, mas eu vou ter que investir numa ferramenta aqui para fazer um discovery melhor. É mais ou menos como ser criativo. Ou contratar um serviço. Ser criativo, mas saber para onde olhar, né? Isso. Então eu tenho que ter um mapeamento mínimo. E nesse ponto, Hammer, falamos lá no início da tua formação, né? Então, os cabelos brancos se justificam, né? Tá, nós passamos por um período, uma formação lá onde aprender o conceito não foi uma escolha, foi uma necessidade. Sim. Não tinha como fazer funcionar se não soubéssemos e dominássemos o conceito. Hoje a realidade ela é outra, né? Temos a IA, temos tudo next, finish e funciona. Como que tu vê a formação do profissional? Quem quer entrar hoje, como que esse profissional gera valor na posição dele com essa facilidade que temos para aprender sem necessariamente dominar a base, né? Eu acho que é um pacote de coisas, mas óbvio, eu acho que os conceitos, eles sempre vão ser importantes e óbvio, eles também são situacionais, né? Eu trabalhei em muitas empresas onde os conceitos de rede, eles eram fundamentais, sempre foram, a maioria dos profissionais vieram dessa linha mais da camada OSI. Da camada OSI, de conhecer todos os protocolos, funcionamento da rede. Depois, com o advento da nuvem, essas coisas mudaram um pouco. E então, hoje a gente tem muitas ferramentas, IA, agentes de IA. Então, é usar esses conceitos, usar essa criatividade. E eu vou bater na tecla, assim como eu estava te contando nos bastidores, que eu tive acesso a estar mais perto do negócio e conhecer o negócio quando eu ainda era um analista lá no início da minha carreira, porque às vezes pressupõe que o analista ele não vai ter capacidade de entender o negócio, que é algo muito complexo. E mesmo que tu não entenda todo o negócio, não esteja muito perto de todas as decisões, tu tem que entender um pouco, cara, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou só aplicando regra de firewall ou eu estou ajudando alguma business unit do meu negócio a estar mais segura? Então, assim, o profissional, acho que ele tem que ser a gente fala ali, especialista, generalista. Eu sempre gostei muito dos generalistas, embora numa crise, quando o sapato aperta, a gente precisa lançar mão de um especialista que vá na profundidade necessária. Mas eu acho que tem que conhecer bem os conceitos de rede, os conceitos de nuvem, entender, tem muita coisa na nuvem que é infra as code, né? Então, eu acho que está difícil hoje em dia o profissional fugir de conhecer um pouquinho de programação ou de saber lidar bem com esses agentes, de usar o conhecimento, essa inteligência como um curador acho que muda um pouco, óbvio, não para todo mundo na mesma velocidade, mas muda um pouco essa visão do profissional. Eu mesmo, ultimamente, aqui nos processos seletivos, eu quero saber se o cara conhece um pouco de Python, porque às vezes tem uma ferramenta de mercado, a melhor do mundo, ela não vai ter um conector para aquele teu legado. Mas ela suporta a customização. Mas aí um cara dentro do teu time, óbvio, a gente pode fazer isso com serviços também, etc. Mas eu tenho valorizado muito isso, um profissional que tenha esses conhecimentos, mas assim, nada vai substituir a vontade de querer aprender, de ir atrás e ter maturidade de saber selecionar, porque hoje a gente é bombardeado por muito estímulo, muita informação. Então, assim, é um momento bom e, ao mesmo tempo, complexo para um profissional que está começando na área. Eu acho que tem que ser mais seletivo. No nosso tempo, não tinha tanta informação, a gente tinha que ir atrás, pegar um livro emprestado de alguém. Isso. Mas foi o que eu comentei de não termos tanto mérito, porque se eu não fizesse isso, não ia funcionar na outra ponta. O resultado não saía. Agora o resultado sai. Só que eu acho que a provocação que fica aqui é o resultado sai, mas o quanto que eu internalizei de conhecimento daquilo, o quanto que eu sei o porquê que aquilo saiu daquele jeito, né? Isso é importante. Eu tenho algumas pessoas no time que fazem essas automações e eles sabem por que eles fizeram aquilo e qual que foi a necessidade, né? O que está por trás daquilo. É mais ou menos aquilo, né? Aquilo que foi produzido pela IA ali através do teu prompt. Tu tens capacidade de defender aquilo? É difícil. Não, ele funciona desse jeito e daquele jeito e eu fiz por conta disso. A minha empresa ganha dinheiro aqui e eu fiz para resolver aquele problema. É uma mudança de paradigma profissional que a gente
está enfrentando. Mas faz parte desse bichinho do profissional aí que provoca ele, cara, eu não posso me contentar em não dominar isso aqui que eu estou fazendo. Sim. E aí eu vou buscar o conhecimento, porque o conhecimento hoje está na mão aqui de todo mundo. Legal, legal. E o que mudou na realidade de vocês com a aquisição do grupo norueguês? Se é que mudou na tua realidade dentro de SI? Muda alguns aspectos, acho que dá para comentar aqui, né? Principalmente questões culturais, embora isso não seja uma barreira hoje. A Europa trabalha muito forte com a questão de governança, né? A Conta Azul já estava caminhando fortemente para esse caminho quando eu digo cibersegurança em função do regulador, né? A Conta Azul é uma instituição de pagamentos autorizada pelo Banco Central desde a metade de 24, então estamos indo para 2 anos onde a governança, sim ou sim, ela precisa acontecer e amadurecer. E a Visma tem isso muito forte e a Visma tem um grande programa de cibersegurança, é um tema estratégico e caro para a organização, assim como é para a Conta Azul também. Às vezes eu que nunca tinha trabalhado numa empresa que nasceu uma startup, era uma tech, achava que seria muito mais difícil ter esse conhecimento, mas hoje a gente tem um C-level muito consciente de que esse tema ele é caro para nós. Então, eu vou dizer até aqui que, de certa forma, isso facilita um pouco o nosso trabalho, porque eu não preciso me desdobrar em 1000 para justificar um orçamento. Obviamente que eu não, né, como eu te mencionei, o dinheiro ele precisa ser muito bem utilizado, justificado, e aquilo tem que resolver um problema de fato. Então, assim, a Visma trouxe bastante governança. Óbvio que é uma empresa que detém outras 230 empresas ao redor do mundo, então isso facilita para a gente na troca de informação. Então tem benchmarking de empresa que está mais avançada sobre algum aspecto, assim como a gente também pode virar um benchmarking para outras empresas que estão menos maduras em cibersegurança. Então, é utilizar o melhor desses mundos, mas a parte de governança e a parte de privacidade, apesar deles lá serem regidos pela GDPR, a nossa LGPD, muita gente diz que é uma cópia, ela tem algumas particularidades, mas é uma outra pegada muito forte, é um tema muito caro, a questão cultural da privacidade, ela é histórica na Europa, e aquilo que eu te comentei, que no Brasil, falando de pessoa física, isso a gente não cuida muito bem da nossa privacidade. E isso está fazendo com que a gente cada vez mais aumente a nossa régua, né? Então, quando eu falo de governança, são processos, um pouco dessa questão de otimização de custos. Então, aqui tem cenários de utilização de ferramentas globais, onde eu posso gerar um saving local, e nem digo gerar um saving, mas utilizar aquele dinheiro para uma outra demanda sem precisar fazer um novo aporte. Então, isso faz parte também da cadeira do gestor aqui, as questões de idioma, então faz com que todo mundo tenha que se aperfeiçoar de alguma forma para conversar com o pessoal enfim, e reduzir alguma eventual barreira cultural que até agora não percebi muito forte, né? Óbvio que existem pontos e a gente vai conversando e se entendendo. A gente já tinha coisas mais avançadas aqui na Conta Azul, algumas ainda não estavam contempladas no programa da Visma, e a gente vai fazendo o melhor dos mundos aqui. Está sendo uma experiência profissional e pessoal fantástica nessa altura da minha carreira. Visível que trouxe uma outra atração aí também, uma sinergia, isso é bacana. Falaste da cultura e um ponto que falávamos antes aqui do nosso bate-papo para termos uma ideia o quanto é diferente a Europa, o próprio WhatsApp, que no Brasil se usa para tudo, né? Na Europa é infinitamente menos o uso do WhatsApp, né? Hammer, indo para o nosso fechamento aqui, nós falamos de vários pontos, né, dentro da nossa realidade aqui, compartilhada dos recursos limitados, do nosso cobertor curto. Então eu quero fazer uma dinâmica contigo aqui de encerramento, onde a gente vai para um ambiente imaginário, né? Então eu gostaria que tu fosse para um ambiente onde o cobertor não é mais curto. Então tu tens disponibilidade de recursos, né? E nesse ambiente, o que o Rodrigo Hammer mudaria na cibersegurança?
Escolhe uma coisa. É uma pergunta difícil, porque a gente não espera nunca ter o cobertor cumprido. Eu falei um pouco ali de tecnologia e onde que eu acho que a IA pode trazer um ganho aqui, e eu sou um cara das humanas, tá? Mas, longe de mim também querer aqui encerrar postos de trabalho, mas eu investiria em um maior número de agentes automatizados tomando algumas decisões. E por que eu falo isso? Falo isso um pouco em função das questões de pressão, saúde mental e esgotamento de profissionais. Muito bom, muito então, bom. assim, se eu puder ter agentes de IA fazendo algum trabalho mais avançado nas madrugadas, nos finais de semana, a gente só dá um enter para reduzir um pouco desse esgotamento mental que a gente tem, dessa pressão que ela vem. Às vezes tu diz, pô, mas eu nem sou pressionado dentro da minha empresa. O contexto nos pressiona, ninguém quer passar por um incidente, por mais que a gente diga ele é inevitável, é só questão de quando, ninguém quer participar. Eu estive dentro de um ambiente que sofreu um incidente cibernético numa das empresas do grupo onde eu estava, e eu participei da resposta, e ela foi muito desgastante. Participar de uma resposta tendo que dar satisfação para acionistas, investidores, clientes, e manter ali um equilíbrio, tem um gasto energético e mental sem dúvida, muito grande. Então eu investiria em agentes de IA fazendo um trabalho ali, esse que fica mais sob pressão e deixando o time atuar de maneira um pouco mais nobre. Tá aí, gostei, me manda o endereço desse teu metaverso aí que eu vou visitar lá com certeza. Rodrigão. Muito bom. Pô, obrigado aí pelo papo. Eu que te agradeço. Passa rápido aí, eu gosto de uma resenha, se deixar aí 3 perfeito, horas de episódio. A gente mantém dentro da estrutura que combinamos aqui, certo, né? Senão o Arthur já nos expulsa na sala, mas muito bom. Legal. Obrigado por ter convidado, estamos à disposição sempre aí. A casa está aberta. Para trocar uma ideia. Voltaremos. Muito obrigado. Obrigado.